Em seu livro A Mundialização do Capital, François Chesnais, no capítulo 1, intitulado Decifrar Palavras Carregadas de Ideologia, nos explica um pouco sobre a importância de compreender de fato o que a palavra global quer nos dizer. Ou seja, para ele, o conceito de globalização surgiu no início dos anos 80 dentro das escolas de negócios, tais como Harvard, Stanford, entre outras. Além disso, a palavra globalização teve uma grande aceitação pela mídia e também por essas business schools. Ou seja, porque o termo carrega consigo uma ideia de que agora sim a economia está aberta e a economia está desregulamentada para que todos possam participar. O termo ficou até conhecido como borderless. Entretanto, é importante compreender a questão do tecnoglobalismo e da globalização, ou seja, quais países serão beneficiados e impactados positivamente ou negativamente com esse novo modelo de globalização. Ainda de acordo com o autor, é importante compreendermos que, às vezes, os termos que utilizamos não só na economia, como em um contexto geopolítico, são carregados de ideologias e são carregados de diferentes conotações. Por isso, são classificados muitas vezes como termos vagos e ambíguos, e não neutros. Ou seja, a própria palavra globalização carrega consigo uma grande capacidade de manipulação. No começo, de acordo com Chesnais, até tentaram utilizar a palavra mundialização. Entretanto, essa palavra mundial denota que, por exemplo, que existiria a necessidade de instituições políticas para controlarem essa liberalização. Entretanto, o que foi visto é que essa palavra não foi muito bem aceita. Ou seja, é importante compreender de fato que a palavra global carrega consigo uma capacidade muito grande de excluir ou incluir alguns países. Além disso, Chesnais também faz uma analogia com Alice no País das Maravilhas, fazendo um paralelo dos filmes e das artes com a economia. Uma questão bastante vista por Chesnais é a questão da adaptação, ou seja, Chesnais procura responder à pergunta adaptar-se, mas ao quê? A palavra adaptação foi muito utilizada na época, intrínseca ao conceito da globalização, nos discursos da OCDE. A OCDE dizia que era importante que os países se adaptassem aos novos modos de produção e intercâmbio. Entretanto, é importante que se compreenda que o progresso técnico, de fato, não é benéfico e necessário a todos os países, porque muitas vezes esse não acontece de maneira equânime. Em outras palavras, é de suma importância o entendimento de que o progresso técnico, para ser realizado de maneira benéfica e necessária, deve ter um impacto positivo não só nos países desenvolvidos, mas também nos países em desenvolvimento, em um contexto de comércio externo. Segundo o autor, os traços característicos da mundialização estão não tanto do nível do comércio internacional, quanto ao nível das empresas, portanto, do capital. Para ele, ocorreu uma liberação muito ampla do comércio exterior, onde a OCDE realizou um estudo em que chegou à conclusão que a globalização mudou muito a importância relativa dos fatores causadores de interdependência. A internacionalização é dominada pelo investimento internacional do que pelo comércio exterior e, portanto, molda as estruturas que predominam na produção e no intercâmbio de bens e serviços. Dois fatores principais que, em 1980, aceleraram as mudanças na forma de internacionalização. O primeiro foi a desregulamentação financeira e o desenvolvimento da globalização financeira. O segundo foi o papel de novas tecnologias que funcionam. O problema é que,
A liberalização e a desregulamentação adotadas por multinacionais, combinadas com a possibilidade das tecnologias de comunicação, gerou uma mobilidade do capital produtivo de se investir e desinvestir, por exemplo. E com isso, o capital fica livre para gerar concorrências entre empresas e até países em um local do mundo e outro. Sendo assim, o capital, além de poder atuar no investimento, também atua pela terceirização. O autor também frisa o papel da teleinformática. A teleinformática permite a extensão das relações de terceirização de empresas situadas em diferentes países. Também abre um caminho para a fragmentação dos processos de trabalho. Sendo assim, podemos ter uma maior atuação daquilo que conhecemos atualmente como home office. A mundialização não se refere apenas às atividades das empresas e seus fluxos comerciais. Inclui também a ideia de globalização financeira, que necessita de uma imposição de adaptação dos considerados mais fracos, uma adaptação que é similar à ideia de ajuste estrutural. O autor foca nos Estados Unidos e como o país concentrou seu dinheiro e se desenvolveu financeiramente, controlando as divisas mundiais. Em 1994, o plano financeiro foi marcado pela alta das taxas de juros estadunidenses, que tem como motivo impedir que o montante não seja prejudicado, e também foi marcado pela queda da taxa de câmbio do dólar. A alta da taxa de juros mostra que os Estados Unidos prioriza seus próprios interesses e sua necessidade de reafirmação, menosprezando as necessidades do sistema monetário internacional. A decisão da taxa de juros pode ser vista como forma de aplicar dumping e futuramente aliviaria o déficit da balança comercial. Já a ideia da taxa de câmbio serve para mostrar que os operadores do mercado do câmbio já estão prontos para modificar o nível relativo de todas as moedas, sem exceção, com o fim de embolsar os lucros financeiros especulativos. Segundo Chesney, a nova sabedoria seria de que os mercados sinalizam os governos, pois os mercados se acostumaram a receber determinados lucros, explorando todas as possibilidades geradas por taxas de câmbio e que se torna impossível manter uma faixa de taxa. Uma dúvida que surge é como se daria a interpretação gerada pelos sinais do mercado. Do mais, o autor conclui que estamos longe de lidar com um despotismo esclarecido, mas estamos lidando com uma força que legitima suspeitas que começam a pesar. No México, fortes pressões foram exercidas para obter do país a total liberalização e desregulamentação dos mercados monetários e financeiros. Os operadores financeiros decidiram que os fluxos assumiriam a forma de compra de títulos. A necessidade de uma desvalorização era perfeitamente previsível, dado um elevado déficit comercial e a rápida diminuição das reservas oficiais. Mas foi o povo que pagou o preço. O anúncio da desvalorização foi seguido pelo descomprometimento dos capitais. Os grupos financeiros fugiram. Assim, o mercado financeiro emergente sofreu um desmoronamento brutal. Em 95, o PIB teve uma queda de 5% e a taxa de desinflação 50%. O desemprego alcançou 25%, os salários sofreram uma perda de poder aquisitivo de 55% e mais de 2,5 milhões de pessoas caíram abaixo do limite de pobreza extrema. Os especialistas de Washington culpam os mexicanos pela não adaptação deste jogo do mercado financeiro e não as empresas no mercado financeiro. Os estudos acadêmicos do final da década de 70 analisaram de forma aprofundada as questões da mundialização. A obra de François Chesney atualiza a discussão considerando que a mundialização deve ser pensada como uma fase específica da internacionalização do capital. Sendo assim, a mundialização é o resultado de dois movimentos conjuntos. O primeiro pode ser considerado como a acumulação de capital, que teve início na década de 10 do século XX aproximadamente, e o segundo diz respeito às políticas de liberalização, privatização, desregulação e desmantelamento de conquistas sociais e democráticas.
Criou-se um ambiente favorável para as empresas multinacionais, tendo sido as flexibilizações e as terceirizações de produção os maiores potencializadores desse processo. Nesse novo contexto, foi oportuna a implementação de novas tecnologias, com destaque para as tecnologias informacionais aplicadas à produção industrial e às atividades de gestão e finanças. Os grandes grupos passaram a adotar uma estratégia que era cada vez mais eficiente do ponto de vista do capitalismo. Adota-se um lema de não deixar gorduras de pessoal, remetendo-se às flexibilizações dos contratos de trabalho. Além disso, outra estratégia adotada é a expansão para países que têm uma mão de obra mais barata. Sendo assim, os grandes centros produtivos, também chamados de polos tríadicos, compostos por Estados Unidos, Europa e Japão, ganharam cada vez mais eficiência, pagando salários cada vez mais baixos aos países periféricos. Segundo o autor, existem vários estudos para explicar a concentração de capital mundial. Para ele, do ponto de vista geopolítico, o conceito de oligopólio mundial refere-se ao que é chamado de tríade. Além desses termos, temos também a hierarquia das regiões, que ditam as regras segundo o interesse dos grupos que constituem o oligopólio mundial. Para o autor, esse oligopólio mundial refere-se não como uma forma de mercado ou uma estrutura de oferta, mas sim como um espaço de rivalidade. Para o autor, o termo global também refere-se à capacidade da grande empresa de elaborar, para ela mesma, uma estratégia seletiva em nível mundial a partir de seus próprios interesses. A utilização indiscriminada deste termo tende a ocultar o processo de polarização característico ao fenômeno da mundialização. O processo de polarização pode se dar de maneira interna ao país ou de maneira internacional. A polarização interna é caracterizada pelos efeitos do desemprego. Já a polarização internacional se dá pelo distanciamento entre os países do oligopólio mundial e os países da periferia. A polarização internacional promove uma tendência à marginalização dos países em desenvolvimento, tendência a qual pode ser observada a partir dos anos 80, devido ao intenso recuo dos investimentos estrangeiros diretos e das transferências de tecnologia. Ao caracterizar a civilização da mundialização, o autor destaca o papel das indústrias de mídia como instrumento importante para a padronização da demanda a nível mundial. Temos os Estados Unidos como um país de forte atuação no domínio do imaginário individual e coletivo. Esse processo de dominação, somado às facilidades de transação do mercado financeiro norte-americano e à atratividade do dólar, reafirmam a posição dos Estados Unidos como potência central do capitalismo mundial. Ao finalizar o capítulo, Chesney recorre ao livro As Grandes Transformações, de Cal Polanyi. Em sua obra publicada em 1944, Polanyi apresenta a necessidade de derrubar a ficção da mercadoria, para que assim pudéssemos observar a reapropriação da economia pela sociedade. 50 anos depois, Chesney nota que o fetichismo da mercadoria triunfa. Em momentos passados, nunca se observou um processo de mercadorização tão intenso como o atual. O uso da terra se encontra cada vez mais subordinado às leis de mercado e aos lucros capitalistas. Hoje, produtividade é a palavra-chave. Em conclusão, para Chesney, o processo de mundialização não é uma questão de adaptação. Devemos propor discussões e reflexões de forma a compreendê-la. E somente assim seremos capazes de seguir por direções diferentes daquelas que nos foram impostas.